Fala galera, ligado aqui no canal do BSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: Venezuela 1, Brasil 1. Pode um time jogar melhor no empate do que em duas vitórias? Pode, e a gente vai falar sobre isso. Antes, deixar o like, se inscrever no canal aqui embaixo. Aqui embaixo também você vem e clica no link que está no primeiro comentário fixado do vídeo. E esse link te leva para você baixar o app do SofaScore, melhor aplicativo à disposição no mercado para estatística de futebol, acompanhamento de jogos em tempo real, e tudo isso você tem baixando esse app de graça no seu celular, no seu dispositivo. Quando eu digo de graça, é de graça mesmo, é de graça para baixar e é de graça para usar, e você tem estatística de tudo que é tipo, acompanhamento de classificação em tempo real, saiu o gol, mexe na classificação, você tem isso no seu celular, e é só baixar e usar. É o aplicativo que eu uso aqui, primeiro comentário fixado, só clicar e ser feliz. Estou gravando esse vídeo logo depois do Brasil empatar com a Venezuela por 1-1, jogo das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, e aí, logicamente, a reação natural é dizer que o Brasil empatou com a Venezuela, que vergonha, tá tudo errado, tem que demitir todo mundo, tem que tirar todos os jogadores, tem que manter um ou outro só e renovar a seleção, toda aquela lenga-lenga lá. Só que eu tô aqui e eu faço esse canal aqui trazendo com sinceridade e com verdade o que eu tô vendo para vocês. Por isso que o canal tá aí desde 2018, crescendo, tendo views e tudo, justamente por causa disso. Se você quer historinha de conto de fadas, não é aqui. Se você quer que eu fale o que você quer ouvir, pro bem ou pro mal, não é aqui. Então, é só pontuar. E eu vou dizer, o Brasil jogou melhor contra a Venezuela no 1-1 do que jogou nas vitórias contra o Chile e contra o Peru. A vitória contra o Peru, depois que faz o segundo gol ali, tem uma... depois que a goleada acaba se impondo, se construindo, mas se você considerar qualidade dos times envolvidos, né? Se você considerar a força, o cenário do jogo, se você considerar tudo isso, execução, a atuação do Brasil foi melhor do que no empate contra a Venezuela, do que na vitória contra o Peru e contra o Chile. Contra o Chile, com certeza. Contra o Peru, a vitória por 4-0 talvez te traga uma percepção diferente, mas até o 2-0, até o segundo pênalti, que é um pênalti que eu acho bem mandrakezinho ali, até o segundo pênalti, a atuação do Brasil era pior do que a atuação de hoje. Então, assim, eu estou aqui para fazer análise, não estou aqui para dizer, ganhou, foi bom, perdeu ou empatou, foi ruim. Não estou aqui para isso, estou aqui para fazer análise. Então, analisando, eu falo isso. Como também falei isso lá no programa da TNT Esportes, e vou falar de novo aqui, a atuação do Vinícius Júnior hoje contra a Venezuela foi, ou era, até o pênalti perdido, a melhor atuação do Vinícius Júnior, talvez desde a Copa do Mundo. Em termos de produção, em termos de naturalidade com que ele estava jogando, em termos de criar. Só que tanto o empate quanto o pênalti perdido pelo Vinícius Júnior ofuscam as coisas positivas que você poderia ver. Então, se a gente considerar de uma maneira evidente, de uma maneira clara, o Brasil evoluiu na produção ofensiva nesse jogo. O Vinícius Júnior jogou melhor hoje do que vinha jogando. Mas tudo isso é ofuscado por um empate com a Venezuela, que merecia ter sido vitória, e por um pênalti perdido que, lógico, que impacta na avaliação de qualquer jogador. Então esse é um ponto. Eu queria pontuar isso daí. Gostei da produção ofensiva do Brasil, um Brasil com os laterais passando, com os laterais fazendo duplas com os pontas, algo que eu venho cobrando aqui tem um tempo. Gostei do Brasil com vários jogadores se oferecendo como opção de passe, se oferecendo como passe mais fácil, vários jogadores ocupando o campo de ataque. Então, se você reparar, o Brasil fez, no primeiro tempo, uma bela atuação.
bem melhor do que as últimas, mostrando ali um traço de evolução. O que melhorou do meio para frente talvez tenha piorado do meio para trás. Acho que o Brasil do meio para trás teve alguns problemas de transição defensiva, teve alguns problemas para proteger o funil, como no exemplo do gol do Segovia da Venezuela, e teve muito espaço entre o zagueiro e o lateral, os zagueiros e os laterais. Acho que faltou ali para o Brasil um pouquinho mais de ajuda, um pouquinho mais de recomposição defensiva da galera do meio campo, em especial Savinho por um lado e Vinícius por outro. Então, o Brasil teve coisas boas. O Dorival foi um pouco mais ousado, talvez poderia ter sido feito essas alterações um pouco mais cedo, mas acho que quando ele bota o Luiz Henrique e no final ele termina com o Luiz Henrique aberto de um lado, Martinelli aberto do outro, Vini e Rafinha como atacantes por dentro, e Paquetá e Gerson como os volantes, acho que ele foi ousado. Talvez pudesse ter feito isso um pouco mais cedo, né? As alterações do Dorival, a entrada do Martinelli aos 82. Então, poderia ter entrado um pouquinho antes. A entrada do Martinelli foi aos 37 do segundo tempo. Dava para ter entrado um pouco antes. Mas, num geral, o Dorival foi um pouco mais ousado e isso contribuiu para uma produção ofensiva da seleção brasileira, né? Se a gente pega aqui aquele mapa que eu gosto de usar, aquele mapa de ação, de momentos do jogo, que são essas daqui, né? Você vê que as barras verdes são a Venezuela, mandante, as barras azuis são do Brasil, visitante. Então, você vê que o Brasil teve ali muito mais perto do gol adversário do que a Venezuela. Então, essa estatística eu pego lá no site do SofaScore, no app do SofaScore, que eu falei para você que você baixa no primeiro comentário fixado desse vídeo. Então, esse é um ponto. Mas a frieza, a dureza do empate, talvez deixe uma sensação pior do que deveria de uma atuação em que o Brasil jogou melhor do que tinha jogado contra o Chile. Definitivamente o Brasil jogou melhor hoje do que no 2-1 contra o Chile, e na minha opinião jogou melhor também em termos de execução, em termos de proposta, do que tinha jogado contra o Peru na goleada por 4-0. E aí tem que falar do Vinícius Júnior, né? Hoje, o Vinícius Júnior, para mim, de novo, repetindo, fez o melhor jogo dele com a camisa da seleção desde a Copa do Mundo. Foi um Vinícius Júnior que até o lance do pênalti, o pênalti perdido acontece aos 17 do segundo tempo. Até o lance do pênalti perdido, o Vinícius tinha feito um primeiro tempo muito bom, escolhendo muito bem as jogadas, não querendo precipitar a jogada, conseguindo entender e olhar e procurar os companheiros. Ele botou o Rafinha na cara do gol, ele criou jogada pro Savinho, ele procurou o Igor Jesus, ele tomou decisões melhores sem querer precipitar a jogada. Então ele foi um tormento para a Venezuela, atacando a profundidade na característica dele, em velocidade. Então pelo menos foram 3 lances no primeiro tempo, mais o lance do pênalti no segundo, em que ele ataca a profundidade. Então era o jogo do Vinícius, sem querer precipitar. Tudo bem que ele talvez afunilando um pouquinho mais do que deveria por dentro, mas era um jogo do Vinícius. Era um jogo em que o jogo fluía e chegava ao Vinícius em condições mais favoráveis. Não um jogo amarrado que deixava a bola para o Vinícius ter que driblar 2, 3, 4. Então, assim, esse funcionou. E aí tem a batida do pênalti, que o Vinícius bate muito mal. É aquele pênalti que eu costumo dizer, se você pegar uma linha e dividir o gol, né? Pegou a distância do gol lá, passa uma linha e divide o gol. Aí depois, nessa metade que sobra, era o que a gente no colégio chamava de mediana, né? Você pega ali a metade e traça uma outra metade. Então, é como se você dividisse o gol em 4 pedaços. Você, quando chuta nessa metade, você facilita demais para o goleiro, mas demais. E foi exatamente o que aconteceu. Ele chutou à direita do goleiro, o goleiro defendeu, no rebote o Vinícius estava completamente livre. Aí não sei se é ansiedade, não sei se é hesitação, não sei se é isso.
Ele tentou bater de esquerda quando dava para ele ter parado a bola e ter feito algo muito melhor, porque ele estava completamente livre. A batida de esquerda é muito ruim, a bola sai, então Vinícius perdeu o pênalti. É mais um momento em que o Vinícius, não vou dizer que sucumbe à pressão, porque o Vinícius trabalha sempre em cima de pressão, em cima, ainda mais com a camisa da seleção. Mas no momento em que ele tem problemas na hora ali de decidir, podemos dizer assim, na hora de ser efetivo com a camisa da seleção. E depois do pênalti, aí o Vinícius se perdeu. O Vinícius, por exemplo, ele recebe um passe do Luiz Henrique, que ele tinha até visual para a batida, cruzada, e ele tenta procurar o Rafinha que está atrás do zagueiro. Não sei se a confiança prevaleceu. A partir dali, o Vinícius passou a precipitar a jogada, coisa que ele não estava fazendo, e ele passou a discutir mais com todo mundo. Inclusive, várias vezes a câmera pega o Vinícius assim, falando lá com o Cáceres e falando lá com o zagueiro da Venezuela. Que aí, de novo, aquela pilha ruim, aquela pilha que atrapalha o Vinícius. Então, o Vinícius vai ter que botar na cabeça que ele precisa entrar com a camisa da seleção sem se pressionar, sem se incomodar. A sensação de quem está de fora é que o Vinícius, com a camisa da seleção, ele já está sempre entendendo assim, eu tenho que fazer mais porque estou devendo, eu tenho que fazer mais porque eu estou devendo, eu tenho que acertar porque eu estou devendo. E isso é meio caminho andado para complicar. De fato, a marca desse jogo vai ser o Vinícius falhou um pênalti que daria vitória para o Brasil. Ponto. Eu não sei como é que foi feito a escolha do Vinícius para bater, porque a coletiva do Dorival não tinha imprensa brasileira lá em Maturim. Maturim fica a mais de 500 quilômetros de Caracas, da capital da Venezuela. Não tinha imprensa brasileira, de rádio, de site, nada. Só tinha a galera da TV Globo, que me parece que não estava na coletiva do Dorival. O Dorival falou 4 minutos. Eu não sei se perguntaram dos pênaltis. Quem estava lá era a imprensa venezuelana. Imagino que eles não para eles não faça sentido se o Rafinha era para bater, se o Vinícius era para bater, mas precisa entender como é que foi feita a divisão, como é que foi feita a decisão, do pênalti. Era o Vinícius o primeiro batedor? Era o Rafinha? Era um ou outro? Ou eles decidiram na hora? Então, assim, eu já falo isso desde aquelas polêmicas lá de Cavani e Neymar no PSG. Para mim, decisão de quem bate pênalti é do técnico, é da comissão técnica, isso tem que estar claro para todo mundo. Fulano bate primeiro, fulano bate... Se o primeiro batedor era o Vinícius, ele perdeu, ok, acontece, é do jogo, Vinícius não é o primeiro, não vai ser o último a bater um pênalti e errar. Mas eu sou contra esse negócio de troca aqui, troca colar, para mim tem que ser o batedor. Pelo momento, pela forma como tem batido, inclusive na seleção, eu imaginava que o Rafinha fosse o primeiro cobrador, ou fosse o cobrar. Rafinha pega até a bola e depois quem bate, quem acaba pegando e batendo é o Vinícius. Eu não sei como foi feito isso. Para mim, acho que pelo momento, pela bagagem, até uma coisa que a Monique Danello falou lá no programa lá da TNT Esportes, até pela questão de pressão, talvez fosse melhor que o Vinícius não batesse, porque é menos uma carga para ele. Ele já tinha recebido o pênalti numa jogada dele, numa jogada com a cara dele, em que ele ataca a profundidade, bola longa do Gerson, ele ganha do goleiro e depois sofre o pênalti. Aliás, o árbitro precisa trocar o óculos, né? O pênalti é muito dentro da área, o pênalti é muito dentro da área, né? O contato é muito dentro da área, e ele marcou fora, mais de 1 metro, de onde aconteceu para onde ele marcou era mais de 1 metro. Ainda bem que o VAR fez a função dele e corrigiu, e o Vinícius bateu e perdeu. Então, acho que esse é um ponto a ser entendido, para ser percebido. Acho que o Dorival não falou sobre isso. Para fechar, gostei muito da partida do Gerson. Para mim, o Gerson foi o melhor jogador do Brasil. Gerson jogou muito bem, capacidade de ocupar o espaço ali por dentro, bloquear algumas jogadas. Acho que ele e o Guimarães deram algum vacilo ali na transição, mas que era algo esperado, porque tinha muita gente ocupando o campo de ataque, o Brasil subindo muito, mas enfim, gostei muito da partida do Gerson, se firmando, jogando muito bem, então a gente viu isso funcionar. Rafinha jogou muito bem também, os zagueiros continuam bem, os laterais, para mim, deixaram a desejar, em especial na parte defensiva. O Wanderson tomou o segundo amarelo, foi suspenso,
deve voltar o Rafinha ali. E para fechar, eu acho que o Dorival errou. Acho que o Dorival deveria ter começado com o Luiz Henrique no lugar do Savinho. Savinho nem foi mal no primeiro tempo, mas acho que o Luiz Henrique está pedindo passagem. E você, o que você pensa? O que você acha? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal aqui embaixo. E aqui embaixo também, primeiro comentário fixado, só clicar no link, baixar o app do SofaScore, melhor aplicativo à disposição do mercado para estatísticas de futebol, totalmente de graça para você. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau.